Um. Bom dia, meu nome é Anderson Ribeiro e eu estou aqui com a minha colega. Fabíola Nayane, sejam todos bem-vindos. Somos estudantes do curso técnico em meio ambiente e este vídeo seminário faz parte da disciplina de Introdução ao Estudo do Meio Ambiente. E temos como tema o ciclo biogeoquímico do oxigênio. Então, pessoal, os ciclos biogeoquímicos são processos que garantem que os elementos circulem pelo meio abiótico e pelo meio biótico, promovendo seu reaproveitamento. São processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, a litosfera e também a biosfera. Os principais ciclos biogeoquímicos encontrados na natureza são o ciclo da água, do carbono, do nitrogênio e do oxigênio, que explicarei nesse slide. Observando as linhas amarelas, vocês podem analisar que o oxigênio atmosférico ou dissolvido na água, na forma de O2, é captado pelos seres vivos para ser utilizado no processo respiratório. Neste processo, o oxigênio combina-se com o hidrogênio e origina moléculas de água. Então, pessoal, ao observar as setas azuis e a seta roxa, percebe-se que estas moléculas de água podem ter diferentes destinos. Por transpiração, podem ser libertadas diretamente no ambiente ou podem, em parte, ser utilizadas na formação de mais matéria orgânica, servindo como fonte do hidrogênio e também oxigênio. Neste caso, o oxigênio só voltará para a atmosfera na forma de água ou de dióxido de carbono, quando o organismo morrer e for decomposto. As moléculas de água podem ainda ser utilizadas na fotossíntese, como mostra nessa seta verde que vai do corpo hídrico até a árvore. Neste caso, serão fornecedoras de átomos de hidrogênio que serão utilizados na formação de moléculas orgânicas e libertará oxigênio, como mostra a linha verde superior à árvore. Então, o ciclo do oxigênio está intimamente ligado ao ciclo do carbono, certo? Pelo que muitos autores consideram um ciclo único, que denominam por ciclo do carbono, hidrogênio, oxigênio. A manutenção do teor do ar em oxigênio com 21% é obtida pela compensação existente entre o consumo de oxigênio e a libertação de dióxido de carbono na respiração dos produtores. Por exemplo, respiração noturna dos órgãos verdes e respiração dos órgãos não fotossintéticos e consumidores. A principal forma de produção de oxigênio é a fotossíntese. Os organismos fotossintetizantes, que incluem plantas, algas e alguns procariontes, assimilam gás carbônico e absorvem água para a produção de matéria orgânica, aqui representada na forma de glicose, e liberam o oxigênio em sua forma gasosa no ambiente como um dos seus produtos. É um processo pelo qual ocorre a conversão de energia solar
energia química armazenada nessas moléculas e é realizado nos cloroplastos, que são organelas que apresentam pigmento, principalmente clorofila, mas há outros pigmentos capazes de absorver luminosidade e realizar fotossíntese, como carotenoides e microfibrinas. A maioria do oxigênio existente no planeta não é oriundo das florestas, como se pensava antigamente. Na verdade, o verdadeiro pulmão do planeta está localizado nos oceanos, ou seja, o oxigênio produzido pela fotossíntese de água e, mais principalmente, pelo fitoplâncton, que são essas microalgas, aqui mostrado na figura em destaque. O oxigênio, além de ser essencial para a sobrevivência da grande maioria dos seres vivos, ele também acontece em outros processos e fenômenos naturais. O oxigênio gasoso, presente na atmosfera ou dissolvido na água, é utilizado por muitos organismos no processo de respiração celular, que é um processo aeróbio de produção de energia. No caso, a energia química, que a gente denomina de ATP. Este processo ocorre numa organela denominada mitocôndria, e, ao final deste processo, a liberação do gás carbônico, e é por esta razão que os ciclos do oxigênio e do carbono estão interligados. Esta figura mostra a correlação entre os processos de fotossíntese e de respiração celular, onde há um equilíbrio entre a produção de oxigênio, liberação de CO2, absorção de CO2 e liberação de oxigênio. O oxigênio também faz parte da constituição da camada de ozônio, uma camada gasosa que cobre a Terra, retendo parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol e protegendo os organismos contra os seus efeitos nocivos. Basicamente, ela se localiza na estratosfera e é onde ocorre uma reação em equilíbrio, que está mostrado aqui da figura do canto inferior, onde o ozônio, O3, absorve parte da radiação ultravioleta e ele é quebrado em uma molécula de oxigênio, O2, e um átomo de oxigênio, isolado. Ao mesmo tempo em que essas moléculas de oxigênio vão se juntar com esse átomo isolado e formar novamente molécula de ozônio ao absorver radiação ultravioleta. Por isso que é denominada uma reação em equilíbrio. Uma das formas de retorno do oxigênio incorporado nos organismos vivos através das suas moléculas é pelo processo de decomposição, visto que quase 2/3 do peso de todos os seres vivos vem do oxigênio. Isso se levar em consideração o oxigênio presente na água. Além do retorno do oxigênio presente nos compostos orgânicos, também é necessário uma aeração do solo, ou seja, o solo precisa conter ar rico em oxigênio para a sobrevivência de alguns organismos decompositores, como minhocas e algumas bactérias. Outro processo que depende da presença de oxigênio é a combustão, que é toda reação química em que um combustível, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, reage com o comburente, que sempre será o oxigênio. Porém, isso não é um processo espontâneo. É necessário uma energia de ativação, ou seja, algo que inicie a reação entre o combustível e o comburente. Esta é uma reação que libera energia na forma de calor e os produtos liberados são monóxido de carbono, dióxido de carbono e vapor de água. Isto quando o combustível é um composto orgânico. Vale reforçar que a chama, ou seja, o processo de combustão só ocorre na presença de oxigênio.
Agora iremos falar sobre alguns fatores que afetam o ciclo de oxigênio. Como ele é um gás, todos esses processos vão afetar a atmosfera como um todo. E, além de consumir o oxigênio presente nessa atmosfera, eles podem liberar gases poluentes e também pode liberar CO2 em excesso. Os gases CFC, que é clorofluorcarbono, antigamente era usado em aerosóis e para refrigeração, sendo responsáveis pela redução da camada de ozônio. Porém, atualmente, eles são proibidos seu uso em vários países. Essa figura mostra como é a ação desses gases, onde, ao entrar na atmosfera, eles vão absorver uma parte da radiação ultravioleta, quebrando e só liberando um átomo de cloro. Esse átomo de cloro irá se chocar contra uma molécula de ozônio, irá quebrar essa molécula de ozônio e impedir que volte a formar o ozônio novamente. Fabíola? Como pode ser observado nas imagens, temos a ocorrência do desmatamento. Então, citarei causas e consequências desse ato. O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois, além de devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos elementos, incluindo os ecossistemas, afetando gravemente também a economia e a sociedade. Citarei, então, algumas causas do desmatamento. O desmatamento, embora seja uma ação antrópica, existem alguns motivos que provocam ou intensificam a ocorrência desse problema, entre os quais podemos mencionar a atividade mineradora, expansão agropecuária, maior demanda por recursos naturais, crescimento da urbanização e também o aumento das queimadas. Citarei algumas consequências do desmatamento. São várias as consequências e impactos gerados pelo desmatamento. Haja vista que a intervenção do homem sobre o meio natural fatalmente acarreta desequilíbrios. Dentre tais problemas, podemos citar a perda da biodiversidade, erosão dos solos, extinção de rios, efeitos climáticos, desertificação e também a perda de recursos naturais. Então, pessoal, devido à prática das queimadas, seja ela causada por interferência antrópica ou origem natural, provoca grandes impactos ao meio ambiente, como a poluição do ar, pois com a emissão de gás carbônico através das queimadas, afeta o equilíbrio entre esse gás e o oxigênio. Como pode ser observado no slide, a poluição do ar por combustíveis fósseis é responsável por uma em cada 5 mortes no mundo. Então, grande parte da poluição atmosférica é derivada da queima de combustíveis fósseis, que libera gases poluentes, como óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e metais pesados. Então, dentre as principais consequências ambientais, destaca-se o aumento da contaminação do ar por gases e material particulado, provenientes
da queima destes combustíveis, gerando, então, uma série de impactos locais sobre a saúde humana. Outros gases causam impactos em regiões diferentes dos pontos, a partir dos quais são emitidos, como é o caso da chuva ácida. O aquecimento é outro problema ambiental, porém bastante mais complexo e que traz consequências nefastas de ampla escala e longa duração. Este problema vem sendo causado principalmente devido à produção e uso de combustíveis fósseis. Então, pessoal, como administrar a qualidade do ar? Citarei algumas medidas a serem adotadas. Definindo limites de concentração de poluentes na atmosfera, limitando a emissão, a intervenção no processo de licenciamento, também a intervenção na criação de estruturas de controle da poluição em áreas especiais e também no apoio na implementação de tecnologias menos poluentes. Com isso, encerramos nosso vídeo seminário. Deixaremos na descrição desse vídeo o link com Keys Kahoot para avaliar o conhecimento sobre esse conteúdo. Obrigada a todos pela atenção e tenham todos um bom dia.